Ok, nós já sabemos o que é machismo, feminismo e feminismo, então vamos partir daqui, beleza? Qual que é a relevância dessa discussão para a literatura? A densidade psicológica das personagens que a gente vai ler, vivenciar, observar dentro dos filmes, das histórias, das narrativas. Hoje eu vou trazer para vocês um exercício de fazer essa análise do caminho da discussão do feminismo dentro das narrativas, através de uma narrativa que certamente todos vocês conhecem, que é A Pequena Sereia. A Pequena Sereia, diferente aí da Chapeuzinho Vermelho, que eu dei de exemplo nos vídeos anteriores, não é uma história que nasceu de uma compilação de relatos orais, né? Os irmãos Grimm ou Perrenot, lá que compilaram aquelas histórias que eram passadas de pai para filho, eles escreveram histórias como Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, A Bela Adormecida, enfim, uma série de histórias infantis que vocês conhecem. Mas A Pequena Sereia, ela nasceu de uma produção de um escritor chamado Hans Christian Andersen. O Andersen, ele escreveu uma série de histórias infantis que provavelmente vocês conheçam, como O Patinho Feio, O Soldadinho de Chumbo, A Vendedora de Fósforos e A Pequena Sereia. O Andersen, eu não vou aqui dar uma aula de Andersen porque não vem ao caso, mas o Andersen é sem dúvida o meu escritor de histórias infantis favorito, porque dentro da época dele, século XIX, ele soube problematizar as histórias infantis com aquele toque bastante peculiar da época em que ele estava inserido. E o século XIX é o meu século de estudo. Então, assim, tipo, eu super amo, né, em partes, porque ele é fruto dessa geração. E o Andersen, ele, veja bem, ele é muito cristão, né? Ele era extremamente religioso, ele tinha uma religiosidade bastante exagerada. E toda a construção das histórias dele tem um pezinho no cristianismo e numa leitura do cristianismo que ele fez, né? Hoje, eu imagino que o cristianismo não se baseie tão fortemente nessa versão do Andersen, né? Nessa versão do cristianismo do século XIX, que era a questão aí do sofrimento e enfim, quando você tem uma certa perda para benefício de outra pessoa. Então, todas as histórias do Andersen, como A Pequena Vendedora de Fósforos, são pessoas que sofrem, são pessoas que são extremamente sofredoras, mas que vem nesse sofrimento uma redenção. Ou seja, o sofrimento em si, ele não é negativo para o Andersen. O sofrimento em si é uma forma daquela personagem atingir uma redenção espiritual. Então é através daquele extremo sofrimento que aquela pessoa alcança um perdão divino, alcança um renascimento como filho de Deus. É através dessa dor que essas personagens, elas são escolhidas por Deus, elas acabam, vem assim, sabe, daquela doação de Cristo, de morrer pelo outro, de se sacrificar pela humanidade. Então, é desse senso que o Andersen fala. Portanto, se a gente sabe do lugar de voz do Andersen, e nós vamos analisar a versão original, né, porque foi ele quem criou essa história originalmente, do Andersen, da Pequena Sereia, a gente vai falar aí de uma personagem que certamente vai sofrer, e vai sofrer
muito, porque é através do sofrimento, é através do sacrifício que ela vai atingir uma redenção espiritual. A Pequena Sereia do Andersen não tem nome, tá? É uma personagem sem nome, ela não é nomeada, e ela vai cumprir o papel de uma mulher do século XIX, uma mulher que não tem voz, por isso ela foi silenciada pela Bruxa dos Mares quando ela quis encontrar o seu amor. Ela tinha um papel social para cumprir, que era Alice a Princesa dos Mares. Enfim, ela tinha todo um contexto bem específico da história do Andersen que não dialoga com a versão da Disney da Pequena Sereia. Veja bem, nós estamos falando de histórias que são releituras. Então a Disney, quando fez a versão da década de 80 da Pequena Sereia, que todo mundo conhece, da Ariel, dos cabelos ruivos, essa Pequena Sereia, ela já é uma releitura do conto do Christian Andersen, que não é fiel ao que o Andersen escreveu. Principalmente pelo desfecho da história, que vocês verão que não tem absolutamente nada a ver. A Pequena Sereia do Andersen não tem nome, ela é uma garota. Ela é simplesmente uma garota, uma sereia. E ela tem ali um contrato social dentro daquele mundo de sereias. E ela descumpre esse trato social a partir do momento... Ai, meu Deus, minha franja tá parecendo espantada. Deixa eu arrumar aqui. E ela descumpre esse contrato social a partir do momento que ela se apaixona por um príncipe terráqueo. E aí ela vai procurar uma bruxa do mar, ou uma pessoa que não é bem vista ali pela sociedade, ou seja, como se voltasse, no caso do Andersen, que é europeu, voltasse aquelas religiões que são pagãs, que vão mais para a cultura celta. Enfim, eu não sei quais eram os grupos assim que viviam pagões na região do Andersen, mas eu dei um exemplo dos celtas assim para você ter ideia assim que volta pro paganismo, né, que foge daquele modelo cristão de ser. E a Pequena Sereia, que não tem nome, ela recorre a essa bruxa, e essa bruxa faz a troca com ela das pernas pela voz. E a voz, ela tem uma representatividade muito forte dentro dessa história, porque a voz é a nossa forma de comunicação. Então, se eu perco a minha voz, uma sociedade, por exemplo, que não entende Libras, né, que não tem uma inclusão de surdo-mudo, eu viro uma pessoa silenciada. Eu viro uma pessoa que não consegue falar. E a Pequena Sereia, ela é exatamente isso. Ela é uma garotinha que perde completamente o espaço que ela tem e é colocada dentro de uma sociedade que a entende como nada, como ninguém. Veja bem, ela sofre um processo dolorosíssimo para se tornar humana. Ela se sente assim pisando em facas, e ela descreve essa sensação como sendo algo extremamente doloroso. Agora eu sou obrigada a ajudá-la. Essa é a lei das bruxas. Muito obrigada. Ainda é cedo para agradecer. Pernas. Quanto a mim, nada mais fácil. Quanto a você, temos de esperar para ver. Mas lembre-se de que você não poderá voltar aqui mesmo que esteja muito arrependida. Na verdade, você não poderá voltar, quer esteja arrependida ou não. Não posso? Sem devoluções e sem trocas. Se eu lhe der pernas, terá de se acostumar com elas. Não sei fazer rabo de peixe. E conquistarei o coração dele? É sua única chance. Se ele se casar com outra moça, você está perdida. E quanto tempo terei? Quanto tempo quiser, contanto que ele não se case com outra moça. Se ele se casar na manhã seguinte, depois do casamento, a sua vida vai embora. Vai embora como? No instante em que o sol raiar sobre o feliz casal, você perde a sua forma humana e vira espuma do mar. Uma espuminha assim. Eu avisei que não era bom negócio. Não disse nada que me faça mudar de ideia. Como é sua resistência à dor? Porque depois de beber a poção mágica que lhe dará pernas, você se sentirá como se estivesse sendo serrada ao meio.
E depois, cada passo que der será como se você estivesse pisando em facas. Não me olhe assim, não sou eu que está nessa confusão. Aguento tudo. Desde que possa dizer a ele que eu amo. Oh, eu ia me esquecendo. Nada de falar, ouviu? Você vai ganhar pernas humanas, mas não vai ter o dom da palavra. Por quê? São as regras do jogo. Para ganhar alguma coisa, você tem de dar alguma coisa também. E ela é aceita lá pelo príncipe como sendo uma camponesa, uma pessoa que foi encontrada quase morta lá num naufrágio na beira da praia. Então, assim, o espaço que ela ganha dentro do castelo daquele cara é de criada. Ela é uma criada. Quando que uma criada vai fazer um príncipe se apaixonar por ela? Nunca, né? Sim, tirando as novelas mexicanas, nunca. Então, como que essa menina vai conseguir ter um espaço ali dentro dessa situação? E pra piorar, porque, né, desgraça pouca é bobagem, ela salvou a vida do príncipe, assim como a Disney que recontou lá no negocinho, e ele foi o único sobrevivente daquele naufrágio. Só que ela deixa o príncipe na orla da praia quando ela escuta que pessoas se aproximam. E quem estava se aproximando? Uma princesa, uma garota terráquea, linda, poderosa, riquíssima e belíssima. E o príncipe associa a salvação dele àquela pessoa. E ele se apaixona por aquela pessoa. E quando a pequena sereia é encontrada, naufragada ali nas hordas do castelo do carinha, ele já é noivo de uma outra mulher. Ou seja, eles não vão ficar juntos. Isso é mais do que óbvio. E todo esse sofrimento, toda essa situação, ela serve para aquela redenção que o Andersen tanto defende em todos os contos dele. Bem, o contrato que a Pequena Sereia fez nessa versão do Andersen com a Bruxa do Mar não é igual ao da Disney. O contrato é que assim, o príncipe não pode se casar com outra pessoa. Não deu prazo, não deu nada disso. Ela só falou assim, olha, esse cara tem que se casar com você. Ele não pode se casar com mais ninguém. Porque se ele se casar com outra pessoa que não seja com você, você vai se tornar espuma do mar. Ou seja, você morre. E aí tem toda uma questão, que eu não vou entrar aqui em detalhes, se você quiser leia o livro do Andersen, tem uns 50 mil versões aí publicadas, mas procure a versão do Andersen, que ele vai justamente explicar que assim, as sereias, elas têm que se transformar em não sei o que, em anjo, blá blá blá, e tem todo um processo dessa ascensão para se virar anjo, e a sereia seria como se fosse assim, um meio termo disso, e que a partir do momento que ela optou por isso, ela perdeu completamente a possibilidade de virar esse anjo. E por isso que se ela fracassasse, ela deixaria de existir. A alma dela seria completamente extinta. E o príncipe vai se casar com a tal fulana, e ele, como é um príncipe ali marítimo, blá blá blá, o casamento dele vai ser dentro do navio, no meio do mar. Ai, que chiquetoso, né? Ok, ele vai nesse casamento, ele leva ela junto, porque ela virou, tipo assim, o poodle do castelo, né? A garota fofucha, esquisita pra caramba, que não serve nem pra criada. Então ela vira ali, tipo uma menininha adotada por eles. E eles vão levar, e ela muda, vendo toda aquela cena, assim, como uma personagem observadora, sem voz, sendo figurante da própria história, né? Figurante do seu próprio protagonismo. Mas ok, ela vê ali o casamento deles e ela não consegue fazer nada, ela não consegue sequer dizer pro cara que ela gosta dele, ela não consegue sequer dizer pro príncipe que foi ela quem salvou, não foi aquela fulana. E é desesperador você acompanhar isso, porque você fala, meu Deus do céu, como é ruim não ter voz, como é ruim não poder falar. E aí, quando chega no ápice da história, o clímax, eles se casaram. As irmãs da Pequena Sereia, elas intercedem com a Bruxa do Mar para que elas, né, para que ela não morra, para que ela não seja desintegrada.
E aí elas fazem um acordo, elas vendem o cabelo para a bruxa do mar, que é parte da beleza, e o cabelo da mulher representa aí a beleza que ela precisa ter para a sociedade, e elas pedem que a troca que a bruxa fez foi dar uma adaga mágica, que ela precisava matar o príncipe antes do nascer do sol da manhã da noite de núpcias dele, né? Então, antes de amanhecer essa noite de núpcias, a pequena sereia precisa matar o príncipe. E que se ela matasse esse príncipe, aí ela voltaria a ser uma sereia e poderia nadar de volta para casa com a família dela. A sereiazinha sentia uma dor como jamais sentira, porque sabia que ao nascer do sol perderia sua forma humana e seu espírito se dissolveria como espuma na água. Teria de se separar de seu amado príncipe e ele jamais saberia o que lhe acontecera. Pérola, escute. Fomos falar com a bruxa do mar. Ela nos fez cortar o cabelo para entregar a ela. E em troca, nos deu esta faca. Você poderá voltar para casa. Tudo o que tem a fazer é matar o príncipe. Enfie a faca no peito dele bem fundo. Quando o sangue do coração pingar nas suas pernas humanas, elas se transformarão em rabo de peixe. Você poderá voltar para casa e para nós. Volte, Pérola. Volte conosco. Pérola, volte para nós. Pérola, volte para casa. Aí a nossa pequena sereia pega a adaga na mão, ela sente aquela esperança, oh meu Deus, tenho salvação. Mas ela entra dentro do quarto dos noivos, os dois estão dormindo, né, graças a Deus, senão não seria uma história infantil. E ali, quando está os dois dormindo e ela vai com a adaga para matar o príncipe, ela olha para o príncipe, ela lembra do quanto ela ama aquele cara e que ela seria incapaz de ferir uma pessoa que ela ama tanto. E ela fala assim, entre eu ser feliz e fazer feliz a pessoa que eu amo, eu escolho fazer feliz a pessoa que eu amo. E ela não mata o cara, e aí ela escolhe a própria morte. Ela escolhe a própria, não é só a morte, porque a morte para os cristãos não seria uma coisa assim tão ruim, né? Jesus ensinou isso, morrer não é algo tão ruim. A morte, nesse caso, é a desintegração da alma dela. Ela vai realmente ser extinta como indivíduo. Então, o que vai acontecer? Ela opta pelo outro, né? Então, Deus vai ter a redenção. Ela vai ser perdoada por Deus por conta desse sacrifício, desse amor altruísta, desse amor cristão, de você amar ao outro como a si mesmo, de você ver no próximo Deus, de você ter a face batida, mas você dá a outra. Então, todo esse ideal cristão do Andersen, a Pequena Sereia vai protagonizar isso, e aí ela vai justamente ser beneficiada. O presente, né, o que ela foi presenteada não é o que a gente consideraria um presente, né? Eu consideraria um presente se o cara acordasse, descobrisse a verdade, ela tivesse voz, eles conseguissem se entender, a outra descobrisse que o cara nem era tudo isso, fosse embora, fosse todo mundo feliz. Tipo o final de Encantada da Disney. Mas não é isso que aconteceu. Na verdade, o que aconteceu é que o príncipe, ele continua dormindo, e a Pequena Sereia vai até a beirada lá a polpa do proa, sei lá, aquele bagulho do navio, esperar para ser desintegrada. E aí nesse momento um anjo chega até ela e fala que como ela teve essa escolha altruísta, que Deus deu uma segunda chance para a alma dela. Ela vai virar sim um anjo, e ela não vai ser qualquer anjo, ela vai virar o anjo protetor dos verdadeiros amantes. Então ela vai virar o anjo que vai proteger as pessoas que se amarem verdadeiramente. Olha que lindo! Mas a sereiazinha não sumiu nem virou espuma, porque eu, o Rei Netuno,
fiz uma mágica só minha e fiz com que minha filha querida, porque soube amar com generosidade, sem pensar em si, se transformasse numa fada do ar, espécie de guardiã alada da felicidade do príncipe e da princesa pelo resto de suas vidas, as quais, aliás, foram longas e felizes. E até hoje é o espírito da sereiazinha que defende e protege os verdadeiros amantes, aqueles cujo amor é profundo como o oceano e verdadeiro como os corações que não conhecem o egoísmo. Dentro desse contexto do Andersen, eu acho essa história muito bonita, porque ela tem um ensinamento muito fofo, que é a questão do amor altruísta, de que o verdadeiro amor não é você ter a pessoa para você, mas é você cuidar e fazer a pessoa feliz. E esse amor, eu acho uma coisa muito bonita de ser propagada, porque hoje em dia a gente vem de uma cultura também, numa construção midiática, de que amar é como se fosse colecionar pessoas, né? Então assim, eu gosto de você, então você é meu. E se você gostar de outra pessoa, então eu entro em crise. Então assim, essa versão do Andersen eu acho muito bonita por essa filosofia cristã que está envolvida na história, que é a tese central de todas as obras do Andersen, não apenas da Pequena Sereia. É uma história machista? É porque ela é uma história do século XIX, e o século XIX estava nascendo o movimento feminista, né? Ali foi nesse momento que as feministas começaram a ser endiabradas como mulheres que... Na verdade, o feminismo é bem antigo, né, gente? Vamos combinar que as mulheres que foram queimadas na fogueira durante a contra-reforma protestante, elas já eram uma espécie de feminista. Agora, assim, o feminismo como concepção ideológica, ele nasce no fim do século XVIII. E no século XIX ele começa a ganhar força. Portanto, assim, para o Andersen, o feminismo equivale ao que hoje para nós é o ecossocialismo. É um movimento em construção que existe, mas é uma discussão muito espairada e que não necessariamente você entrou em contato. E assim, o feminismo, o machismo, desculpa, da versão do Andersen, mora principalmente no fato de que você consegue imaginar uma história, principalmente no século XIX, em vez de ser a Pequena Sereia, ser tipo o Pequeno Tritão? Essa mesma versão, só que sendo com um personagem masculino, essa mesma história de sacrifício num relacionamento, de doação, sendo que a personagem protagonista não fosse uma menina sereia, mas fosse um rapaz sereia. A gente consegue visualizar isso? Não. É daí que mora o machismo da história, porque essa ideia de que você precisa se sacrificar dentro de um relacionamento conjugal, socialmente é passado para a mulher e não para o homem. Então a mulher, ela precisa se sacrificar para ela ser esposa, para ela cumprir bem esse papel de matriarca, esse papel de mãe, esse papel de responsável do lar. É aquela mulher que cuida de tudo, que pensa em tudo, mas não manda em nada. Eu não consigo nem visualizar esse tipo de administração de empresa, gente. Vamos colocar isso em teoria de administração de empresa, porque eu fiz um pouco de curso técnico disso lá no meu ensino médio. Cara, eu não consigo visualizar isso. É um modelo que não existe, é fadado ao fracasso. Daí a gente começa a ter as crises da construção dos casamentos e dos contratos sociais dos cônjuges. Porque é fadado ao fracasso. A mulher, ela socialmente, ela tem um papel de mãe do marido dela e não de esposa. Por quê? Porque socialmente a mulher, ela não tem essa equidade de privilégios dentro de um matrimônio. Ela tem um local de sacrifício. E aí o Andersen, ele vai ressaltar esses valores a partir do momento que coloca assim, olha, essa mulher, ela vai ter uma redenção espiritual. Olha que coisa positiva, você pode sofrer pra caramba aqui, mas Deus vai te compensar por isso. E aí entra o perigo da religião, que foi o que eu comentei anteriormente, que trazer esse conceito religioso
para as discussões sociais é problemático, porque assim, eu sempre gosto de falar isso quando eu entro nesses debates dentro da minha igreja. A gente precisa diferenciar o que é discussão individual e do que é discussão coletiva. Se eu for olhar para mim como pessoa, como indivíduo, realmente, cara, eu preciso entender que as dificuldades da minha vida, e muitas delas que eu não tenho como me revoltar, como lutar, porque, cara, elas são mais fortes e maiores do que a minha existência. E eu não posso entrar em depressão, em querer morrer, em desistir de tudo por conta disso. Eu posso viver e ter uma vida super bacana, e ser feliz, e ser realizada com todos esses problemas. Só que para eu conseguir fazer isso, eu preciso crescer espiritualmente. E não é no espiritual, do espírito no conceito religioso. É espiritual como desenvolvimento do aprimoramento do meu eu. De ser sempre uma pessoa em constante evolução. De ser sempre uma pessoa em constante reflexão e autocrítica. Porque a única pessoa que a gente tem que julgar e criticar somos nós mesmos. Então, se eu consigo fazer esse desenvolvimento constante, daí sim é legal, porque eu vou conseguir fazer um baita de um crescimento espiritual e me desenvolver dentro dessa lógica que o Anderson falou. E aí o Anderson tá super legal. E daí essa história da Pequena Sereia, mano, é super linda. Mas eu preciso tomar cuidado quando eu vou falar desse tipo de papéis sociais, contratos sociais e constituição de uma ordem coletiva com esses modelos problemáticos. Por quê? Porque não envolve só a minha vida, envolve uma decisão coletiva, envolve uma decisão que engloba inúmeras pessoas que vão ter inúmeros problemas, inúmeras vozes que vão partir de inúmeros locais. E eu preciso relevar tudo isso numa decisão coletiva. Eu não posso partir de uma questão individual, de um crescimento meu e falar, olha, é legal porque, mano, a menina ali sofre, mas ela tem o perdão de Deus. Então tudo bem, mulher, sofrer, não tem problema não, porque no final Deus vai ajudar. Politicamente falar isso é um absurdo, entenderam? Então, coletivamente, eu preciso ressaltar que, tudo bem, existe um problema, mas a gente vai relevar esse problema e vai tentar achar soluções. E soluções dentro de acordos coletivos de convívios sociais são traduzidos com uma palavrinha chamada política pública. Então, política pública são soluções encontradas dentro de um contexto para atender a um problema social. Portanto, quando você tem uma política pública que é escolhida pelos nossos governantes, dentro daquela Constituição tripé de executivo, legislativo e judiciário, mas enfim, quando você tem essa construção de uma política pública, você tem uma solução para um problema social. Esse problema social, quando você vai ver a solução, você precisa perguntar, está atendendo a demanda de quem? Eu estou solucionando o problema de quem? Da maioria? Da coletividade? Ou de um grupinho? Se eu estou atendendo o problema de um grupinho, eu preciso entender, esse grupinho é o mais desfavorecido? É o menos privilegiado? Ou esse grupinho é justamente os que já têm privilégios e já têm domínios totais? Ah, esse grupinho é o grupinho dos privilegiados. Então, cara, não precisa de política pública para eles. Quem precisa de política pública é quem está em desfavorecimento. É quem vive o problema, né? Então, uma solução do problema precisa atender a demanda de quem vive o problema e não ser mais uma desculpa para manutenção de privilégios. Percebeu que aí, quando eu olho coletivamente, essa leitura do Anderson não faz mais sentido? Eu não posso criar uma solução coletiva para os problemas sociais baseado numa ideia de religiosa minha, que não necessariamente outra pessoa tenha, de que sofrer faz a mulher
ter uma redenção por Deus. Não faz o menor sentido propor isso socialmente. Então